Olá, pessoal, boa noite. Começando agora a audiência pública devolutiva de Santana Tucuruvi, relacionada ao Orçamento Cidadão, a edição 2025-26 do Orçamento Cidadão, o processo de participação popular com propostas a ingressar na Lei Orçamentária Anual do ano que vem, né? Bom, antes de mais nada, me apresentar, eu sou Wilson Cabral, sou servidor de carreira da Secretaria de Planejamento e Execução, a CEPLAN, que é a secretaria que está por trás de todo esse acompanhamento do processo. Aqui comigo também estão a Lana, que vai dar o suporte à audiência, e o Ruben, que é o tradutor de Libras, que vocês estão vendo na tela. A gente está com um calendário bem extenso em relação a essas audiências e às subprefeituras. A gente começou esse calendário no dia 6 de outubro. A gente está mais ou menos na metade desse calendário e a ideia é que a gente passe pelas 32 subprefeituras. Eu vou fazer algumas apresentações sobre o processo, o que é o Orçamento Cidadão, e também explicar mais ou menos como vai ser a condução aqui da audiência hoje, né? O que nos espera aqui pelas próximas horas. Eu vou começar a compartilhar minha tela. Qualquer problema que vocês tiverem com áudio, vídeo, não estão me vendo, não estão me ouvindo, avisem a gente. A gente vai ficar bem atento para solucionar assim que possível, tá? A gente sabe que acontece bastante coisa com problemas de internet, conexão, então faz parte da audiência. A gente divide a audiência em quatro partes, mais ou menos quatro partes. Uma parte específica para abertura, que é essa que eu estou fazendo aqui agora. A gente abre espaço para as análises das propostas realizadas, convocando os representantes da subprefeitura e dos órgãos que fizeram todas as análises, né? A gente abre caso haja inscritos para munícipes e cidadãos em geral que queiram colocar sugestões, críticas, queixas em cima das propostas, em cima das análises. E ao final a gente abre um espaço para resposta, caso aqueles representantes que queiram dar alguma resposta específica, alguma coisa que surgiu nessa parte específica dos munícipes, né, dos cidadãos em geral, a gente também abre espaço para essa réplica, né? Orientações gerais, a gente estipula um tempo de fala de cada pessoa interessada de 3 minutos por fala. A gente usa bom senso, claro, em cima desse limite. A ideia é que te não corte a fala dos munícipes, deixe o espaço bem aberto para essa utilização, claro, com bom senso, e respeitando que não ultrapasse muito esses 3 minutos, né? É, Interessados em geral, tem uma ferramenta aqui dentro do Teams, aqui, a mãozinha levantada. Vocês apertam essa mãozinha, quem tem interesse em falar nesse momento específico. E a gente vai acompanhando aqui durante a audiência, a gente vai acompanhando a ordem dos inscritos. E aí, conforme formos vendo essas mãozinhas levantadas aí, né, a gente entende que vocês têm direito têm interesse na fala, né? Vocês podem ver mais uma vez, vocês estão tendo tradução de Libras aqui, a disponibilidade de Libras, com o intérprete acompanhando a audiência. E importante falar, todo esse ciclo de audiências está sendo gravado, está sendo disponibilizado na página da Secretaria da Fazenda, de SF, no YouTube. A Secretaria da Fazenda tem uma página específica no YouTube para esses ciclos de audiências que nós realizamos, mais ou menos com um dia de prazo para disponibilidade, né? Então, essa audiência de hoje, acredito que amanhã, durante a tarde, já esteja disponível nesse endereço do YouTube. E todo o ciclo até agora, né? Nós já estamos mais ou menos na metade desse calendário, está disponibilizado nessa página no YouTube. Falando um pouco já sobre o calendário que a gente vem cumprindo. Nós começamos isso no dia 6 de outubro, há 2 semanas atrás, e a ideia é que a gente passe pelas 32 subprefeituras. A gente está mais ou menos na metade final já desse calendário, né? Aqui hoje, dia 22. Dia 3 de novembro é o encerramento dele com as duas últimas subs desse calendário todo, das 32 subprefeituras, né? E no dia 6 a gente realiza uma audiência de encerramento
abrindo um pouco mais o leque, né? Aí a gente vai falar um pouco também do programa de metas, falar um pouco do PPA. Esse foi o ano de entrega dos dois processos também, né? Então é importante que a gente abra o espaço especificamente para esses dois processos. E claro, a gente vai falar um pouco também do orçamento cidadão, mas em uma menor proporção, né? Digamos que o foco vai ser esses outros processos, vai ser uma audiência de encerramento de todo esse calendário. Nós estamos com esse modelo, esse formato, duas audiências por noite, duas subprefeituras por noite, sempre iniciando às 6:30 da tarde, terminando às 9:30 da noite, 3 horas de duração previstas. É, Tem sido respeitado esse horário, a gente acaba um pouco antes, não tem passado muito das 9:30 da noite, essas audiências. E hoje, especificamente, Santana Tucuruvi aqui. E, simultaneamente, a gente está também realizando a audiência de Guaianazes, sempre com localidades bem, bem diferentes, regiões bem diferentes, né? Então, a gente definiu o calendário, por exemplo, hoje, uma subprefeitura da região leste e uma subprefeitura da região norte, até para não ter conflito de público, que as pessoas consigam acompanhar suas localidades tranquila, né? É, Dois sites bem importantes para esse ciclo do Orçamento Cidadão. Aqui na tela eu coloco. O primeiro deles é o Participe Mais. Todo o acompanhamento do processo Orçamento Cidadão é feito no Participe Mais. As etapas do processo inteira, desde o início lá com a inserção das propostas, com as propostas encaminhadas pelos munícipes, até as etapas de acompanhamento, de monitoramento do processo. As edições passadas também são disponíveis nesse site. Ele concentra todas as edições do Orçamento Cidadão, e inclusive a atual. É um site criado especificamente para esse tipo de demanda, um site voltado para participação popular, para consultas públicas, e o Orçamento Cidadão é um desses instrumentos que estão dentro do Participe Mais. Então, esse endereço em tela, participemais.prefeitura.sp.gov.br. O outro site é o especificamente da CEPLAN. A CEPLAN é a secretaria que está por trás do processo, Orçamento Cidadão, é quem organiza, quem estrutura o processo. É, Também fácil de localizar. Tem o site específico da prefeitura, né, o site principal da prefeitura, e dentro dele vocês localizam as secretarias que fazem parte do município, entre elas a CEPLAN. E aí, dentro do site da CEPLAN, tem todo esse acompanhamento dos processos de planejamento, né? Aqui também eu abro para o PPA, para a LDO, para a LOA, o calendário do Orçamento Cidadão, todos os instrumentos que fazem parte desse planejamento, e as suas etapas e os seus pormenores, né, os seus detalhes, né? Tá bem aberto, bastante transparente aí para os interessados em geral. orçamento.prefeitura.sp.gov.br/orçamento/audiência pública, falando especificamente aqui do nosso calendário, né? Agora entrando um pouco nas etapas do que a gente passou nesse ano de 2025. Vou passar um pouco, etapa por etapa, para explicar como se deu todo o andamento, né? A gente iniciou lá no dia 7 de abril, lá no início de abril, com a inserção das propostas. Os munícipes encaminhavam suas propostas ao Participe Mais. Participe Mais é aquele site que eu falei, né? Ele concentrava toda a entrada dessas propostas, né? A recepção dessas propostas. De uma maneira aberta, ampla, sem grandes limitações aqui, né? Então, o munícipe simplesmente fazia um cadastro no Participe Mais e colocava suas demandas, suas propostas. Paralelamente a isso, a gente realizou um calendário de audiências públicas presenciais, nesse caso, em cada um dos territórios, em cada uma das 32 subprefeituras, durante esse mês de abril e meados de maio, né? Essa etapa foi feita de maneira simultânea, inserção de propostas e audiências públicas presenciais, para explicar como se dá todo o processo, né? Era uma etapa de introdução ao processo, ao orçamento cidadão. Coletado esse pacote de propostas recebidas, né, digamos assim, a gente dividia elas por subprefeitura, por território, e encaminhávamos a cada um dos conselhos participativos. Bem brevemente falando,
A gente sabe que cada subprefeitura tem o seu próprio CPM, o seu próprio Conselho Participativo Municipal, e aí, por sua vez, esse CPM recebia as propostas coletadas relacionadas ao seu território, né, à sua subprefeitura. E assim, por sua vez, eles faziam uma etapa de priorização, de entendimento do que é mais importante, do que é mais urgente, o que estava mais aderente à situação de cada uma das subprefeituras, de cada um dos conselhos, e aí escolhia-se 15 propostas por subprefeitura, por CPM, né? Essas 15 propostas nos era devolvido na Secretaria de Planejamento e nós encaminhávamos aos órgãos responsáveis. Cada proposta tem o seu órgão de responsabilidade, de competência por trás dela. A gente encaminha essa proposta aos órgãos responsáveis e, por sua vez, eles faziam uma análise de viabilidade em cima daquela demanda ali pedida, né, solicitada. Três respostas eram possíveis nessa etapa: uma viabilidade completa, uma viabilidade cheia, onde o conselho, o órgão, desculpe, o órgão em questão, entendia que tal proposta tinha sua viabilidade completa em cima daquela demanda, né? Uma viabilidade parcial, uma segunda resposta seria a viabilidade parcial, onde o órgão entendia que alguma parte, algum ponto específico da proposta era possível de ser realizada e respondia com uma viabilidade parcial, né? E a terceira resposta seria negativa, seria o entendimento de que tal proposta era inviável de ser cumprida. Então, três respostas possíveis nessa etapa. É, Criamos uma etapa específica para interposição de recursos. Os conselhos participativos que entendessem que alguma proposta ficou sem um olhar especificamente sobre alguma questão, alguma reclamação, algum ponto que ficou sem a devida atenção, no entendimento do conselho, aqueles CPMs faziam recursos, faziam solicitações para uma segunda análise em cima de tal proposta. Esses recursos eram coletados, encaminhávamos aos órgãos responsáveis, subprefeitura e secretarias. Esses órgãos faziam uma segunda análise, faziam um segundo entendimento da viabilidade, e aí sim fechava-se esse ciclo. É, Na metade de agosto, nós abrimos uma etapa específica para votação popular. Aquelas propostas que foram consideradas viáveis, parcialmente ou totalmente, eram abertas para a população escolher de maneira também aberta, de maneira também ampla, aquelas que achassem mais interessantes, né? Cada munícipe tinha direito a 5 escolhas, 5 propostas, 5 votos, né? Em cima nessa etapa. Aqui eu dou um exemplo sempre particular. Eu resido na subprefeitura, por exemplo, de Santana, mas trabalho na sede da prefeitura, na Sé. Eu conheço as duas realidades, eu conheço as duas localidades. Então eu posso escolher propostas de ambas as subprefeituras. Então esse tipo de situação era possível, era aberta, a pessoa poderia escolher 5 subprefeituras diferentes, desde que se limitasse ao número máximo, 5 escolhas no caso, né? E aí, em cima daquelas mais votadas, se entendia que elas deveriam entrar no orçamento do ano seguinte, na LOA do ano seguinte, né? Aqui eu estou falando já da Lei Orçamentária Anual de 2026. Nós entregamos o pacote do orçamento no dia 30 de setembro, agora na Câmara Municipal, com o orçamento previsto para o ano que vem, e essas propostas estão contidas nesse documento, né? Chegamos a essa etapa agora que nós estamos, a etapa de devolutivas, audiências públicas devolutivas. Eu já expliquei bastante, já falei bastante coisa, mas basicamente é uma etapa onde nós convocamos representantes dos órgãos, das subprefeituras responsáveis pelas análises, para que tragam de uma maneira mais detalhada o que foi realizado, o que foi analisado em cada proposta. É uma forma de dar transparência a todo o processo e também estreitar esse canal de comunicação com a população e com os interessados em geral. Essa etapa é prevista de forma online, ela é realizada de forma online.
muito por conta da logística que está por trás desse tipo de evento, né? A gente está com uma série de representantes aqui presentes agora, por exemplo, nessa audiência, pessoal da subprefeitura, pessoal dos órgãos que estão aqui de acordo com as propostas, munícipes, cidadãos em geral, pessoal das secretarias, e fazer um evento desse porte presencialmente seria muito difícil pela logística toda de concentrar todo esse pessoal, esse público em um local específico. Então, a gente entende que uma possibilidade, uma alternativa a isso seria realizar de forma online, de forma virtual. Então, é muito por conta dessa logística toda, desse funcionamento todo dessa audiência, né? A gente recebe algumas queixas, algumas reclamações, problemas de internet, problemas de acesso aos links que nós criamos, faz parte do processo, pela característica do evento em si, né, por ser online. É, Nós finalizamos o calendário, finalizamos esse processo com a etapa de monitoramento, já estou falando já do ano que vem, 2026. Nós convocamos as secretarias responsáveis para que atualizem de forma bimestral o andamento de cada proposta. A gente sabe que cada proposta tem o seu, digamos, o seu andamento, o seu rito particular, né? Então, algumas andam mais lentamente, algumas andam mais rápido, tem processos de licitação por trás, e por conta disso a gente entende que tais propostas têm o seu andamento particular, né? Então é importante a gente colocar onde cada proposta está em relação ao calendário, né? O que foi feito, o que foi realizado em cima daquela demanda. E essa etapa de monitoramento é nesse sentido, trazer transparência ao processo e mostrar o que foi feito em relação a cada proposta. Como eu falei mais uma vez, de forma bimestral, nós estamos bem em cima das secretarias e dos órgãos responsáveis para que esse monitoramento seja feito de uma maneira atualizada e tempestiva, né? Sempre respeitando esses prazos, esses períodos que nós colocamos, né? É um processo ainda em evolução, é um processo ainda em aprendizado, requer ainda uma mudança cultural dos envolvidos para que seja aprimorado e seja passada a informação da melhor maneira possível, né? Mas a gente está em cima com bastante força em cima dessa etapa de monitoramento, né? Visão geral um pouco do processo desse ano, né? Falando um pouco sobre os números desse ano 2025-26. Nós priorizamos 182 propostas, consideradas priorizadas, viáveis e eleitas, e votadas pela população, com 185 compromissos. Cada proposta pode ter mais de um compromisso, então, algumas secretarias têm, digamos, iniciativas diferentes para a mesma proposta. Então, a proposta acaba tendo, por exemplo, uma frente relativa à Secretaria do Verde e uma frente relativa à Secretaria de Transporte. Então, ela pode ter compromissos diferentes para a mesma proposta. Por isso tem o número de compromissos é maior, né? 48 propostas priorizadas, com 50 compromissos relativos a recursos próprios. Recursos próprios são propostas que já estavam digamos, no planejamento da secretaria, do órgão. Então, por sua vez, eles acabam não utilizando recursos do orçamento cidadão. Eles utilizarão recursos próprios do órgão ou da subprefeitura. Totalizando 230 propostas com 235 compromissos para essa edição 2026. 2025-2026, né? Sempre falando para o ano seguinte. Valores alocados nessa edição: 250 milhões, 580 mil, 622 reais, com recursos remanescentes da casa de 69 milhões, 419 mil, 378 reais. O que são recursos remanescentes? São aqueles valores que não foram alocados de alguma maneira dentre as propostas votadas pela população. São sobras orçamentárias, são recursos que, de alguma maneira, sobraram dentro do montante previsto para cada subprefeitura. Cada subprefeitura, cada conselho tem direito a 10 milhões de reais. São 320 milhões previstos para o processo no todo, né? 32 subprefeituras.
E em cima desses 10 milhões, as propostas são distribuídas, as propostas são divididas entre aquelas mais votadas, logicamente. E algumas situações sobram recursos que não conseguem ser alocados dentro desse montante. Esses recursos são considerados como remanescentes, sobras, e voltam para os CPMs, para os conselhos participativos, indicarem os seus andamentos, né? O que fazer com esses recursos. A gente está exatamente nessa etapa de conversa com os CPMs, com os conselhos participativos, para que sejam indicados os andamentos desses valores remanescentes, né? E aqui vocês têm uma noção mais clara do que eu estou falando aqui. Especificamente aqui de Santana Tucuruvi, nós tivemos 7 milhões e meio alocados com recursos do Orçamento Cidadão e 2 milhões e meio considerados remanescentes, sobraram, digamos assim, né? Esses 2 milhões e meio, o Conselho Participativo de Santana do Curuvi, por sua vez, fará a destinação, fará a indicação ah, de onde será alocado esse montante, né? Aqui na tela vocês também podem ver, de uma maneira geral, as demais subprefeituras, né? A gente tem desde cumprimentos integrais, 100% do recurso disponibilizado, até comprimentos bem baixos, com muitos recursos remanescentes. Aqui foi até razoável para Santana do Curuvi, 2 milhões e meio de recursos remanescentes a serem destinados ainda, né? É, Falando um pouco de votos e de propostas, nós tivemos 105 propostas coletadas para Santana do Curuvi, para a nossa subprefeitura aqui de hoje, com 515 votos destinados a essa subprefeitura. 81 propostas foram coletadas via Participe Mais, o site que eu falei lá no começo da minha apresentação. 24 propostas realizadas, coletadas nas subprefeituras, nas audiências que nós realizamos no começo do ano. Nós dividíamos o público em grupos de discussões temáticas, né? Então, dessas propostas coletivas, esses grupos saíram 13 propostas coletivas e 11 propostas individuais. São situações de pessoas que acabavam trazendo suas propostas já prontas e nos entregavam nesses eventos, né, nessas audiências, totalizando 105 propostas entre Participe Mais e audiência pública. 67 pessoas presentes na audiência de Santana do Curuvi, lá em abril, realizada lá em abril, com 15 manifestações orais. Que manifestações orais são pessoas que pediram a palavra. 15 cidadãos é, se registraram, né? Lembrando mais uma vez, todos esses números, todo esse detalhamento, eu estou falando aqui de uma maneira bem superficial, né? Sem muito detalhe, mas eles estão disponibilizados no Participe Mais, e concentrando todas as manifestações, as propostas coletadas, o que foi encaminhado, o que foi mandado em relação a todo o processo. Está tudo disponibilizado no Participe Mais, nesse endereço aqui na parte inferior da tela. Eu vou falar um pouquinho sobre as propostas de uma maneira bem geral. A gente vai entrar por essas 15 propostas lá na etapa com os representantes. E aqui eu vou falar, só para registro, aquelas propostas que foram consideradas viáveis e que entraram no orçamento de 2026. Aqui, bem resumidamente, só para registro, e aí lá na frente a gente acaba detalhando melhor cada uma delas, tá? Então vamos lá. Requalificação de vielas na rua Charles Cameron, na Vila Aurora, Mandaki. Revitalização da Praça Vinícius Braidato. Implantação de brinquedos para famílias na Praça Policarpo de Magalhães Fiotti. Revitalização da Praça Rubens Fiorati, na Avenida Engenheiro Caetano Álvares. Revitalização e execução de um projeto piloto de comércio ambulante. Reforma do passeio da Avenida Luiz Dumont Vilares, revitalização do espaço na rua Camarajé, tem até o número 88, drenagem de águas pluviais da Avenida Santa Inês, no bairro Jardim Peri, Pedra Branca,
Construção de jardins de chuva para a proteção da população de enchentes. E a última reforma do auditório da subprefeitura com a criação de uma sala para o próprio CPM, para o próprio Conselho Participativo. Aqui tem os montantes na tela, na parte direita do vídeo. A gente vai entrar cada uma dessas propostas e vai ficar melhor entendido o que é cada uma delas, né? Sobre o orçamento do ano que vem, 2026, a gente tem uma previsão de 135 bilhões, aproximadamente 135 bilhões e meio de reais previstos para o orçamento de 2026, que é o famoso PELOA, né, o Projeto da Lei Orçamentária Anual, entregue na Câmara Municipal. Esse foi o montante previsto de receitas para 2026. Isso representa um acréscimo de 7,8% em relação a esse ano que nós estamos aqui, 2025, né? Então, se a gente comparar 2025 com 2026, a gente tem quase 8% de acréscimo entre os dois anos, né? Com o total de 135,450 milhões de reais para o orçamento do ano que vem, 2026. Aqui entrando um pouco no detalhamento, na divisão, digamos assim, do orçamento, pelas principais funções, pelos principais gastos, de uma forma bem genérica, mas é mais para a população entender como se dá a divisão do orçamento, né? De uma maneira bem superficial, mas mostrando um pouco como se dá, né? 30 bilhões e meio especificamente para a educação, 25,4 bilhões especificamente para a saúde. A gente percebe que a saúde e a educação são funções, despesas sempre encabeçam os gastos do município. Terceiro lugar, urbanismo com 16,8 bilhões previstos. E aí mais abaixo, as demais despesas, transporte, aproximadamente 10 bilhões, habitação com 5 bilhões, 6, assistência social com aproximadamente 3 bilhões, segurança pública, saneamento, cultura, e aí nós vamos para as demais, para as restantes, né? Já estou finalizando a minha fala, a minha parte. É, a gente recebe algumas queixas em relação ao linguajar que nós utilizamos nessas audiências, muitos recursos, muitos termos técnicos, muita nomenclatura própria, muitos nomes próprios do orçamento, e a população em geral, a população que não tem tanto conhecimento, acaba reclamando que não entende muito do que é falado, né? Tanto nas audiências quanto nas devolutivas, no trato com as secretarias. Em cima disso foi criado esse caderno do orçamento, que nada mais é que uma cartilha com esses recursos explicados de uma maneira bem mastigada, bem facilitada o entendimento, para que a população compreenda o que está por trás dos gastos, das despesas, do orçamento do município. Então, aqui nós abrimos desde os processos de planejamento que estão por trás do andamento da prefeitura, né? O que é um PPA, o que é uma LDO, uma Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LOA, o orçamento do município, abrindo por despesas, abrindo por receitas, as principais funções de despesas que estão no orçamento, mas tudo de uma maneira bem fácil, bem simplificada, para facilitar o entendimento dos munícipes interessados em geral. Esse caderno ele é atualizado anualmente, ele é publicado aproximadamente março e abril, ali no início do ano, e sempre disponibilizado na Secretaria da Fazenda, no site da Secretaria da Fazenda, que é a secretaria responsável pela sua elaboração, né? Esse QR Code está na tela, se vocês quiserem acessá-lo, mas também está disponível no site da Secretaria da Fazenda para interessados em geral. Sempre com esse entendimento, com essa atualização entre março e abril de cada ano. Pessoal, é isso aqui. Eu finalizo a minha fala. Eu vou parar de compartilhar a minha tela aqui. A ideia era isso, era a gente trazer alguns detalhes em cima do processo todo, o que a gente espera desse processo nesse ano, como foi conduzido, de onde partimos, né? A gente está mais ou menos na parte final do exercício, né? Mas a ideia era mostrar
as etapas todas do processo, né, do calendário. Agora a gente abre espaço para os representantes em geral, pessoal das secretarias, pessoal da subprefeitura, para que mostrem o que foi analisado em cada proposta. Nós temos 5 órgãos previstos aqui para a exposição hoje. Eu vou começar chamando o pessoal da própria Sub, aqui de Santana, que é a que concentra a maior parte das propostas. Pode começar? Boa noite. Boa noite, eu estou ouvindo com bastante eco. Tá com eco? Sim. Peraí, deixa eu baixar um pouco do microfone para ver se funciona. Quem está falando é a Camila. É, a Camila e o Gabriel, tá? O Gabriel é o engenheiro de obras que fez a análise das viabilidades. Ok. Melhorou? Melhorou. Vocês estão vendo as propostas já na tela? Sim. 2212. Tá. Essa aí é a 2022. Pessoal, é isso. Fique à vontade. Eu vou passando proposta a proposta e a ideia é que vocês deem uma explicada de forma geral o que foi analisado, né? Começando pela 466. Vai pela 466? Então, na ordem que você mandou, né? Pode ser, mas fiquem à vontade. Vocês mandam aqui. Espaço de vocês. 466 é Camarajé. Então, essa revitalizar o espaço da Rua Camarajé é uma solicitação até de do munícipe lá, não lembro o nome dele, mas é uma rua que ela não tem calçada, a obra vai ser exatamente uma calçada por questão de segurança, né? É uma via bem movimentada, inclusive tem até feira no local, e quando tem feira o pessoal tem que desviar para a rua, tecnicamente para a rua que não tem calçada. Então, essa obra exatamente é uma calçada, junto com um gradil, uma parte que tem o talude, e uma escada que liga a Avenida Engenheiro Catano Álvares a Rua Camarajé. Ok. Eu vou passar para a próxima, é a 467. Essa é a obra de drenagem da Avenida Santa Inês, principalmente nesse trecho aqui, fica ali entre a Jardim Peri e a Pedra Branca. É um trecho que já é uma solicitação de munícipes há muito tempo na região. E ali é uma região que sofre muito alagamentos, né? Então vai ser uma parte de drenagem e de galerias aí para poder estar resolvendo a parte de alagamentos da região. Ok. 535. 535 é o pessoal do Conselho pediu mais jardim de chuva na região, né? Inclusive esse daqui não é estipulado apenas um local, alguns locais aqui que está estipulado jardim de chuvas, né? Mapeado aqui, que a gente já tem um mapeamento, né? Para poder estar fazendo mais jardim de chuva aqui na região, para poder melhorar tanto a captação de água, né? Trabalhar mais com o lençol freático, e exatamente essa parte é isso. 2212, 2212. Essa daqui é uma rua sem saída, que ela tem algumas vielas, né? E essas vielas estão bem deterioradas, assim, em questão de piso, né? Não tá bom aí, a gente vai avaliar o local. Realmente são 4 vielas, e elas vão ser refeitas ali a parte do pavimento, né? Do piso mesmo, né? Não chega a ser uma rua, é uma viela mesmo, né? Que só passa pedestres, mas vai ser revitalizado ali esse trecho de piso mesmo. Ok. A 2340. 2340 é revitalizar a Praça Vinícius Praidado. É exatamente essa aqui também. Inclusive, na solicitação que subiram, pediram até um investimento aí de R$ 500 mil, né? Porém, não tem no mérito do valor, mas a gente foi ver lá, realmente precisa de muito mais, né? Com
inclusive por isso que eu subi o valor, que a gente avaliou em loco lá, né? Precisa de mais ATI, precisa de uma praça, uma locação muito boa, né? Então a região precisa de mais, melhorar a ATI, melhorar paisagismo, melhorar passeio. Então, por isso que eu vou até subindo o valor, mas uma praça que precisa de uma realização melhor aí na região. Ela é muito grande. Claro, claro. A 2443. 2443 é uma praça pequena, que tem uma praça circular, inclusive, que ela é uma da região ali que tem fogo brinquedo aqui, é o tal do brinquedão, né? Eles querem fazer o brinquedão, aí eu avaliei o local, precisa melhorar o acesso, né, ali, o passeio, né? E também alguns ATIs que também não são possíveis de usar, são inutilizáveis. Então, essa praça é isso. Viável também, né? Todas elas são viáveis, né, no caso, né? Isso, essas são viáveis. Tá. 2471. 2471. Essa aqui também, essa praça aqui é a Rubens Fiorani, né? Que é uma praça, uma locação muito boa ali perto, junto com a Pinheiro Catanópolis. É uma praça também que precisa de uma obra, mesmo da situação das demais, né? Precisa também melhorar passeio, melhorar paisagismo, melhorar ATIs, brinquedos, e é isso. Ok. 2629. Então, aqui está a reforma do auditório da prefeitura, né? Mas conversando com o pessoal do conselho, a gente teve reuniões que eu pude participar, esse valor estipulado aqui é para melhorar até outras partes da prefeitura, não necessariamente só o auditório, tá? O auditório é uma parte só, vai também ter a parte da criação da sala do CDM aqui também da sua prefeitura, e também alguns ajustes aqui que a gente avaliou que precisa estar melhorando aqui na prefeitura. Ok. Gabriel, a próxima é a 2842. Tá, 2842 ela está como inviável, né? Você quer falar sobre ela? A 2842, gente, desculpa. A 2842 aqui é um pedido de implantação para a área de embarque e desembarque ali na Estação Santana do metrô. Esse lugar é um lugar de portas da Zona Norte de São Paulo, né? Que é a nossa Avenida Cruzeiro do Sul. Nesse caso, essa obra se torna inviável porque nós queremos revitalizar esse local e fazer uma obra de paisagismo lá. Inclusive, já temos até um projeto, né? Então, ao invés de colocar carros no local e criar mais vagas para carros, a gente quer revitalizar aquele espaço porque realmente ele é uma porta de entrada aqui para a Zona Norte. Então, fica inviável colocar mais carros nessa avenida. O interessante seria deixar ela mais bonita para realmente receber turistas e quem está entrando mesmo na Zona Norte. E se eu puder pontuar também sobre essa obra aí, inclusive, isso foi uma parte, né, que a Camila pontuou, mas também tem a segunda parte que eu pude levar o CT, né, então o Amaury, que era o representante da CT, e ele tinha também inviabilidade, ele falou que não dava, porque a gente já tem, na Cruzeiro do Sul já tem um trecho que já tem essas vagas, né, que é uma vagas rotativas que fica perto da Estação Santana. Então ele falou que ele também tinha inviabilizado por conta do trecho, pensando em CT mesmo, né. Então eles falaram, pô, a gente já fez uma parte para vocês aí, outra parte também a gente não quer. Aí pensando nisso, a gente pensou em também ocupar a área, né? Porque ali é uma área que tem muito, o pessoal fica frequentando muito ali, né? Mal frequentada. E a gente está pensando também num projeto de revitalizar ele de uma forma de paisagismo mesmo aí. Vai ser apresentado em breve aí para o pessoal da Conselho. Ok. Eu me lembro que teve alguma questão também com relação à competência do metrô, ser estadual. Exato. Também tinha que ter uma parceria com o metrô também. Também. Tá bom. 2949. A próxima. Essa praça também, ela é uma praça também que fica ali na Engenheiro Catanópolis, né? Está escrito como revitalizar e executar projeto piloto. Na verdade, não sei nem o porquê desse nome, né? Que foi feito, mas eu entendi depois da demanda. É uma praça que precisa também melhorias também de brinquedo. Ali também tem alguns ATIs, tem um pessoal que tem uns assentos ali. Ou seja, precisa revitalizar uma pequena praça, né? E ela
a gente consegue trabalhar melhor essa praça aí. Uma praça pequena, a gente precisa ter uma revitalização nela. Tem um munícipe até colocou o endereço aqui específico entre os números 6.610 e 6.690. Exato, É o local específico dela. Isso, eu até encontrei ela, por isso que eu não tinha entendido pelo título, né? Eu fui avaliar depois, aí que eu fui no parecer lá, na revitalização que ele mostra, eu achei o trecho lá, até conversei com o pessoal na região lá. É uma praça que precisa de. É uma praça bem pequena, mas que precisa de uma atenção lá. Claro, claro. E a última de vocês é a 3336. Essa aqui é uma reforma do passeio na Avenida do Mobilares, que é uma das mais conhecidas aqui na Zona Norte, né? Que dá acesso ali à parada inglesa e tudo mais. É uma praça que tem um projeto de melhorar tanto o passeio, ampliar também o passeio ali de uma determinada estação, onde já tem ciclofaixa, a ideia é subir ali elevar, ficar um nível só de cada lado, né, que a gente possa prolongar, que seja uma área livre para o pessoal frequentar, porque ela já é fechada, né, já tem uma faixa de bicicleta, e ela vai unificar, né, que seja uma área frequentada mais pensando em melhorar o esporte assim, na região, que é uma área que é bem frequentada pensando em esporte. Aqui na Zona Norte, acredito que é a avenida mais utilizada junto com a Brasileira, em questão de pessoas correndo, bicicleta, patins. Então, essa é uma área que vai ser mais integrada aí nessa parte. Ok, pessoal, eu acho que essa é a última. É importante falar, vocês tiveram 11 propostas que vocês leram agora, 10 delas viáveis, uma só inviável. Tem que registrar isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Eu que agradeço. Agradecemos. Seguindo agora, a gente pode chamar o pessoal da SMADS. Eu acho que a Bárbara está por aqui já. Olá, boa noite. Tô sim. Olá, Bárbara, tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Bom, Bárbara. Já vou colocar na tela já a sua Tá proposta. Então? Sim, fica à vontade. Bom, a proposta de SMADS foi a 2536, né? A proposta é de abertura de um CCA ali na Vila Aurora. A avaliação técnica foi de inviabilidade da proposta, considerando que o distrito do Mandaqui ele já tem 3 CCAs, e no ranking do nosso Observatório de Vigilância Socioassistencial, ele está na posição número 63, então é um ranking bem abaixo de vulnerabilidade, e cruzando com o ranking de violência contra criança e adolescente, ele cai ainda para o número 86, para a posição 86, né? Dado isso, a gente avaliou pela inviabilidade da proposta, considerando, né, todas essas questões de vulnerabilidade, por conta de já haver 3 CCAs no distrito de Mandaqui. Acho que é isso. Ok, Bárbara. Obrigado, é isso mesmo. Obrigado, Bárbara. Pessoal, o que eu sempre falo nessas avaliações, né? Tem mais detalhes no Participe Mais, são análises mais extensas, tem alguns detalhes técnicos também, de endereços para consulta. Então, interessados em geral, consultem o Participe Mais, vai ter mais informações sobre essas propostas específicas, né? Esse é um bom exemplo desse tipo de demanda. A gente pode chamar agora a representante da saúde, eu acho que é a Adriana. Isso mesmo. Boa noite. Olá, Adriana, tudo bom? Tudo bem? Adriana, eu vou colocar a proposta só um minuto. Ok. Eu acho que é essa aqui. A proposta ela é inviável, né? Uma proposta para criar um ambulatório de especialidades para PCDs e neurodivergentes. Na verdade, a gente já tem aqui no território o SER e os CAPs, né? Que já são direcionados para essas pessoas e
para atendimento integral de pessoa com deficiência. Então, eles são. Eu vou ler aqui. Já possui equipamentos de saúde voltados ao atendimento integral da pessoa com deficiência, através dos CAPs e SER do território. Além disso, há também um centro TEA na região, que não é da saúde, mas ele é da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência. E para essa proposta, haveria necessidade de um estudo populacional mais aprofundado para verificar a viabilidade da implantação desse ambulatório. Tá? Então, a gente queria saber qual o motivo, porque os nossos serviços são bem estruturados aqui no território, tanto o SER quanto os CAPs. É isso. Ok, Adriana. Adriana, se quiser deixar seu contato aqui no nosso chat, caso algum munícipe queira entrar em contato com vocês, e aqui registrado, tá? Eu vou colocar o endereço daqui da supervisão técnica e o telefone também, o celular corporativo e o contato aqui da supervisão, tá bom? Legal, Adriana. Obrigado. Obrigada. Ok. Seguindo, a gente pode chamar o pessoal da cultura. Eu acho que a Fernanda Pardini está por aqui. Oi, boa noite. Olá, Fernanda, tudo bom? Bom, Só um minuto que eu vou colocar já na tela. Tá. Essa aqui, fica à vontade. boa noite a todo mundo que está aqui. Eu sou a Fernanda, sou assessora técnica aqui na Cultura. Vou apresentar a nossa análise da proposta 3.337, que trata da construção de uma casa de cultura na região de Santana do Curuvi, a fim de atender a demanda local por espaço de convivência, formação e expressão artística. Bom, a proposta ela foi considerada inviável, porque atualmente nós administramos um pouco mais de 220 equipamentos culturais distribuídos em toda a cidade. Desses 220 equipamentos, temos cerca de 70 equipamentos em obras ou em fase de reforma, de planejamento de reforma e readequação. O nosso setor de engenharia e arquitetura, que cuida dessas obras, cuida dessas novas possíveis implantações, tem uma equipe super reduzida. Se eu não me engano, são 16 pessoas. E são eles os responsáveis por acompanhar todas essas intervenções. Então, acaba tornando a implantação de novos equipamentos inviável no momento. Além disso, a Subprefeitura de Santana, ela conta com 6 equipamentos culturais que estão sob gestão da SMC, entre eles o Teatro Alfredo Mesquita, as bibliotecas Narbal Fontes, Noto Santana e Pedro Nava. Então, no território já tem uma cobertura cultural significativa. E acho que também vale destacar que no programa de metas vigente já tem investimento de estruturas, né, como a requalificação de 25 equipamentos culturais e a criação de novos centros de economia criativa e também a inauguração de 2 EMIAs. Isso também acaba inviabilizando a inclusão de novas obras neste ciclo orçamentário. É isso. Beleza, Fernanda, obrigado. Obrigada a você. Pessoal, vou repetir o que eu falei quase agora. Muita informação técnica, ela cita metas, alguns pontos específicos da cultura. Interessados em geral, mais detalhamento, né, em cima dessa proposta, está no Participe Mais, as informações todas. Seguindo agora, eu acredito que seja o José da SMDET, é isso? Boa noite, meu nome é José, eu sou da AD Sampa, que é o braço executor de empreendedorismo de SMDET. A proposta é a 2837, correto? Correto, só um minuto, José, já vou colocar na tela. Isso mesmo, fica à vontade. Obrigado. A proposta era criar um TEIA, que é um espaço colaborativo de trabalho. A AD Sampa hoje possui 22 em funcionamento. A proposta foi dada como inviável no momento, dado que
Hoje nós já temos alguns TEIAs que atendem a Zona Norte, incluindo entre eles o TEIA Cachoeirinha, TEIA Jaçanã, que acho que é o mais próximo da região de Santana do Curuvi, o TEIA Parque Novo Mundo, e na Norte 2 também temos o TEIA Perus, TEIA Pinheiro d'Água e TEIA Taipas. Além disso, nós temos também no território de Santana do Curuvi 2 postos de atendimento, um deles o Descomplica, né? Temos alguns funcionários dentro do Descomplica SP, e também estamos presentes dentro da unidade do Escritório Regional Norte do SEBRAE. Então, a DESAMP está presente nesses 2 pontos, com atendimento ao MEI, orientação para microcrédito, encaminhamento para programas de capacitação voltados para empreendedorismo. Por esse motivo, no momento, foi dado como inviável a proposta. Ok, José. Obrigado pelos pontos. Obrigado. Pessoal, eu acho que com essa exposição do José, a gente finaliza as 15 propostas, né? A ideia era essa. Vou fechar aqui o meu compartilhamento. A ideia era essa, a ideia era expor o que foi analisado em relação a cada uma delas, né? Mostrar as inviabilidades, o que foi considerado por cada representante. E agora a gente abre o espaço a munícipes em geral, interessados, conselheiros, enfim, pessoal que já está inscrito aqui para fala. É a hora do canal aberto de comunicação da população, tá? A gente tem algumas pessoas aqui já manifestadas. Eu acho que a primeira delas é a Luciana Carla Gomes. Luciana, eu vou habilitar o microfone só um minuto. Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, boa noite. Eu sou Luciana, mas eu sou da subprefeitura, então eu gostaria de, primeiramente, ouvir o que os munícipes têm a dizer, e aí depois eu volto a falar as questões que eu acho que seria talvez pertinente. Pode ser? Claro, claro. Combinado. A gente tem o seu João Santo, é isso? Seu João, acho que o microfone do senhor já está habilitado. Queria só fazer a liberação do microfone, a abertura do microfone, né? Seu João Santo está por aqui, presente? João, acho que seria só você clicar em cima do seu microfone para liberar. Negativo. Luciana, você quer fazer alguma fala? Quer colocar alguma questão em cima das análises, desses pontos que nós falamos aqui? O João acho que vai tentar entrar novamente, e acredito que de munícipe só deve ter ele, não sei se tem alguém do Consegue que possa falar, que queira falar, aliás, do Consegue não, desculpa, do Conselho Participativo. A minha dúvida é a seguinte, que eu até questionei também a Casa Civil com relação às propostas que foram consideráveis inviáveis pelas outras secretarias. O que acontece? Eu entendi o ponto de vista da Secretaria de Cultura, que não tem contingente para manter uma nova casa de cultura aqui na localidade, tendo em vista que já tem 220 equipamentos para manter.
Eu não sei se ela se baseou nisso somente com relação à manutenção da Casa de Cultura ou também da construção da Casa de Cultura. Por quê? Nós temos um terreno nosso, que é da subprefeitura, o qual a gente teria interesse em fazer essa construção para, posteriormente, a Secretaria de Cultura assumir a administração. Então, nessa situação, a gente gostaria de saber se teria possibilidade de a gente fazer a construção da Casa de Cultura, para depois, posteriormente, a Secretaria de Cultura apenas fazer a administração da casa, ou a gente vê uma outra possibilidade com empresários da região para estar mantendo essa casa aberta. Eu queria saber se tem essa possibilidade. Isso com relação a proposta 3337. Com relação à proposta 3320, que seria criar um ambulatório de especialidades PCDs, essa também é uma proposta que veio do próprio Conselho Participativo, onde nós temos aqui no espaço da subprefeitura uma casa onde dá para a gente colocar algumas salas para atendimento dessas pessoas. E nós tivemos contato com alguns vereadores e deputados que têm interesse que a sociedade civil, que alguns empresários mantenham essa casa funcionando com pessoas da sociedade civil, ou seja, com voluntários para estar funcionando. Ou seja, seria mais um ambulatório que a gente tem condições de fazer, né, sem depender da Secretaria de Cultura e com parcerias externas para a gente estar podendo oferecer aqui para a população na nossa região. E aí a gente tem a outra, deixa eu ver aqui, e aí o Centro TEIA, né, na verdade, que seria, na verdade, o que eles propuseram, que foi o próprio CPM que propôs, um centro onde fosse basicamente um cowork, onde a população pudesse utilizar aqui no espaço da subprefeitura. Nós temos uma sala para isso, a gente tem a capacidade de fazer esta reforma nessa sala, para criar essas baias de cowork, para que a população possa utilizar. Então, a gente queria saber dessas 3 propostas, se a gente puder trazer para nós, como que a gente poderia fazer novamente para poder incluí-las nesse processo, né, do PLOA 2026. A gente tem como retornar essas propostas, se há essa possibilidade, essa é a nossa dúvida maior. Ok, Luciana. São 3 propostas específicas. Eu posso tentar responder também, e pessoal representantes aqui que estiverem também presentes, quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? A ideia que mais impactou nessas 3 negativas foi em relação à competência. Teve uma análise conjunta entre CEPLAN, a Secretaria de Planejamento, os gabinetes dessas 3 secretarias. Aqui a gente está falando da Cultura, da Saúde e da SMDET, né, que é Desenvolvimento Econômico, e entendeu sua questão com a competência. Não é competência da subprefeitura ter essas 3 frentes. A gente está falando do espaço neurodivergente, uma casa de cultura e um espaço TEA. E aí, falando mais especificamente também do custeio disso aí. Acho que você falou um pouco sobre isso no começo, né? A manutenção disso aí para os próximos anos. Não teria recursos do Orçamento Cidadão destinados especificamente para esse custeio a partir de 2027, 28 e por aí vai. E aí sim entendeu-se por essa negativa, né? Como é que seria conduzido a manutenção desses equipamentos? São 3 equipamentos bem específicos dessas 3 secretarias. Por isso, optou-se por essa inviabilidade, né? Essa é a explicação. A gente pode também encaminhar também para vocês posteriormente o que foi analisado de forma mais completa, mas para registrar seria essa resposta por agora, né? Tá bom? Tá, joia. Obrigada, viu? Obrigado, Luciana, mas é um bom ponto a ser tocado aqui na audiência.
O seu João, acredito que não tenha conseguido acesso aí do microfone, né? Não. Wilson, ele pediu para habilitar o microfone dele, que ele entrou pelo celular de novo. Seu João, Tá me ouvindo? Sim. Boa noite, seu Opa. João. Entrei por 2 notebooks e aí deu certo pelo celular, mas tá jóia. Obrigado pelo esforço. Eu que agradeço. Boa noite a todos e a todos, em particular, vou dar uma boa noite, doutor Wilson, em nome da subprefeita exercício Camila. Eu tenho algumas considerações. Primeiro, de fato, agradecer essa oportunidade. Acho que é um avanço danado, porque o Conselho Participativo, na verdade, ele é uma construção de 2013, na reforma administrativa lá feita, e naquele momento eu sou funcionário público de carreira da Prefeitura aposentado, e eu estava trabalhando naquele momento com o Polis, que é autor dessa emenda. E depois, que ele vem lá de trás, de 1990, do Conselho de Representantes, aí se inventou essa forma, que é uma forma importante. Mas aí vai minha indignação. Não tem um conselheiro participativo participando dessa audiência pública. Nenhum. Isso é triste. E eu acho, e aí eu quero agradecer muito a fala da Adriana, se eu estiver enganado aqui, porque eu bati foto dos nomes, porque eu sou muito ruim para guardar, ao José, a Adriana e acho que é Bárbara, a da Cultura. Se eu citei errado, me perdoem. As explicações fantásticas, mas eu acho que os conselheiros também têm que ter uma capacitação ou ter um compromisso com uma situação que é a seguinte: se eu estou bem lembrado e eu estava presente, e é isso que está na proposta, mais do que criar o serviço, era construir os prédios. Sem combinar ou sem conversar, primeiro, e aí Ismades traz uma informação importante, que é a demanda da região, né? E eu fui presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente por 2 vezes no governo Serra Kassab. Então, é uma coisa que eu entendo um pouquinho. E a gente falou isso no Conselho Participativo, que quando se tenta construir alguma coisa, tem que combinar para ver se a Secretaria FIM tem o dinheiro para fazer o custeio, tem o dinheiro para manter aquela proposta. E, infelizmente, o Conselho não nos ouviu, porque é uma disputa política equivocada dos representantes do Conselho, em particular da coordenadora, a ponto de que tem isso, inclusive, registrado em papel, protocolado no Conselho, da minha parte, e eu sou funcionário hoje, trabalho com a vereadora Sandra, mas eu vou no Conselho Participativo, e é o único que eu vou, da Subprefeitura Santana, porque eu sou morador da região, e eu vou nela desde 2013. Raramente eu faltei nessas reuniões. E, infelizmente, as pessoas vão para lá sem ter a noção e não querem aprender o que, de fato, é o Conselho Participativo. A ponto de a proposta da engenheiro Caetano Alves de fazer o plano piloto, não foi essa proposta apresentada. Essa proposta foi manipulada e alterada o nome. E isso está registrado, inclusive gravado no Conselho Participativo. Nós chegamos a ponto de as pessoas alterarem uma proposta aprovada ao seu bel prazer, fora da reunião do Conselho Participativo. Então, o que eu gostaria, senhor Wilson, de solicitar ao senhor levar à Secretaria da Casa Civil, que as pessoas têm que ser melhor capacitadas,
para ela entender o procedimento, que o procedimento não é disputa política, é buscar um avanço construído pelo prefeito Ricardo Nunes de dar um recurso bastante grande para fazer aquilo que é possível fazer no território. E as pessoas vão muito mais por uma preocupação de disputa política mesmo, sem atender de fato a região. Era isso, me perdoe se eu alonguei, e parabéns aos técnicos e técnicas das secretarias, e fantástica a explanação de vocês da questão da inviabilidade. Obrigado. Obrigado, seu João. Obrigado pelo esforço, ter conseguido falar. Eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Falar só um pouquinho, a gente está um pouco distante da realidade dos conselhos, dos territórios, a gente está fora, infelizmente. Eu vejo um esforço bem grande da Casa Civil, também aqui nós da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento, em qualificar um pouco mais os conselhos no geral, né? A gente teve uma eleição no final do ano passado, tem uma série de conselheiros novos que não conheciam o processo, que não sabem como funciona, até mesmo o orçamento municipal, né? Então, trazer um pouco do funcionamento, como se dá, competência, como eu falei agora há pouco com a Luciana, aqui da subprefeitura, não basta só a realização do cumprimento da proposta, enfim, o equipamento, mas e o custeio, e a posterior manutenção, né? Como é que isso se dá com o tempo? E essa é uma trava bem importante nesse processo, né? E esse entendimento todo. Muitos conselheiros não têm esse entendimento e acaba complicando bastante as propostas, né? A viabilidade das propostas. Mas, enfim, a gente tem feito um esforço bem grande de qualificar, de estar mais próximo desses conselhos. O pessoal da Casa Civil tem estado bem próximo, com qualificações o tempo todo, qualificando, conversando e tentando explicar melhor. Mas é um ponto importante que o senhor colocou. Boa avaliação. Obrigado, senhor João. Pessoal, eu acho que é só o seu João inscrito para fala até agora, pelo que nós temos aqui registrado, né? Então é isso. De maneira bem geral, a ideia da audiência é essa, expor as 15 propostas, 15 análises, representantes de cada um dos órgãos responsáveis, o pessoal da subprefeitura aqui falou bastante sobre as propostas. Eu falei no meio da fala deles, mas é importante repetir. Eles tiveram 11 propostas colocadas aqui hoje, 10 delas viáveis, isso não é comum, bem interessante, e isso é um bom ponto. E todos os técnicos aqui, todos os representantes também, de alguma forma, explicando o que foi analisado. Luciano, acho que seu microfone está aberto. Obrigado. Explicando o que foi. É o da Camila. É da Camila. Obrigado. O que foi considerado em cada proposta, enfim. A ideia era essa, era expor mesmo. Tudo está relacionado, tudo está disponível no Participe Mais, no site também da CEPLAN, que é a secretaria responsável pelo acompanhamento, pelas etapas todas do processo. Repetindo mais uma vez, eu repito alguns pontos, mas é para registro mesmo. Essa audiência está sendo gravada, ela fica como uma forma de registro aos conselhos participativos. Eu falei agora há pouco com o seu João, consulta, informação, ela será disponibilizada, né, a partir de amanhã na nossa página da Secretaria da Fazenda lá no YouTube. Todo o calendário, todas as audiências estão disponibilizadas nessa página. E é isso. A gente está na metade final desse calendário. Dia 3 de novembro se encerra as 32 subprefeituras contempladas, né, digamos assim. E dia 6 de novembro é a audiência de encerramento, aí falando um pouco mais sobre PPA, um pouco mais sobre o programa de metas. São processos que também foram entregues agora em setembro, e é importante também dar transparência a eles, né? Pessoal, é isso. Agradeço a participação de todo mundo aí, representantes, enfim, o seu João, pessoal de Libras, a Lana. E a gente encerra a audiência. Quero agradecer mais uma vez e boa noite. Obrigado pela participação de todos. Eu vou encerrar a gravação aqui da audiência.